O poeta que se sacrifica em nome da arte. Será que é isso que o Anthony quis dizer com essa música? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez o randomizador escolheu Right on Time do fantástico Californication. E olhando aqui a nossa lista de músicas traduzidas do Freaky Style, só faltam 4 músicas para ter o disco completo. A gente tem 4 também do Californication, 4 do By The Way, 3 do CD Júpiter do Stadium Arcadian, 3 do The Getaway para serem traduzidas e 3 do Return of the Dream Canteen. Esses são os discos que estão mais próximos de serem concluídos. Como eu falei várias vezes no canal, quando eles terminarem eu vou fazer um vídeo com todas as músicas traduzidas e assim a gente vai ter uma playlist com todos os discos separados por um vídeo único. Então vai ter um formato maior para as pessoas poderem curtir as traduções sem introduções, sem reflexões, simplesmente a banda pura, nua e crua, como Anthony gosta que seja feita as coisas. Então vamos lá para a música de hoje, né? Right on Time. Também fiz um vídeo ali falando sobre a pirataria e se o Lars Ulrich estava certo, e eu conto aí com a audiência de vocês para dar uma... não só assistir aquele vídeo, mas também para a gente conversar sobre esse assunto, porque ele atravessa muito o que a gente ama, que é a música. Mas hoje vamos traduzir então a música de hoje, que é Right on Time. Right on time significa algo que chegou a tempo, né? Chegou na hora certa, né? Bem na hora seria a tradução literal, né? Mas essa coisa de uma pontualidade, algo talvez um pouco mais místico que aconteceu quando deveria ter acontecido, então é interessante, né? E o formato dessa música ela é muito rápida, mas isso não quer dizer que a música seja sem conteúdo, porque a letra, né? Por ser rápido, tem muita letra, então isso é interessante também, porque é uma música que aparentemente é curta, mas na verdade a letra não é, né? E eu falei do Lars, mas o Californication também foi lançado em 1999. Então nossas conversas aí, apesar de serem feitas no randomizador, as músicas que a gente vai traduzir, elas estão bem coincidentes, porque o disco também foi lançado no ano em que o Napster foi inventado. Vamos lá para a letra onde ele diz one shot, né? Então só tem um tiro, né? Ou uma espetada, né? Porque o shot pode ser tiro, atirar, né? One shot pode ser uma chance também, né? Apenas um jeito de fazer dar certo, né? Uma tentativa, mas o one shot também pode ser a ideia da pessoa usar algum tipo de substância, que a gente sempre aborda nas temáticas Chili Peppers, e nessa época aqui, né? Californication foi um dos auges, né? Do abuso de substâncias da banda, né? E aí ele diz, one shot, all I need, I've got rhythm when I bleed. Olha aqui, palavrinha complicada. Então ele diz um tiro, né? Ou uma injetada. É tudo que eu preciso, eu tenho ritmo quando eu sangro, né? Então aqui a gente entra totalmente na analogia da substância, porque, né? Ele precisa da substância para poder despertar, né, o seu ritmo, a sua criatividade, ou às vezes precisa da substância para silenciar as outras vozes que permeiam a sua cabeça, para ele conseguir focar na criatividade. Isso é uma coisa que eu já vi acontecer muito, e esses dias, infelizmente eu esqueci o nome, mas eu estava escutando um podcast com um psiquiatra junguiano. Então Jung é alguém que está muito presente na minha vida agora, mas que Freud não escute, mas Jung está muito presente na minha vida, né? Claro, ele era discípulo de Freud, considerado por Freud até o seu sucessor ideal, o filho que nunca teve. Olha só que responsabilidade, né? Mas o que acontece? Eu estava escutando esse psiquiatra falar e ele fala muito sobre essa ideia, né, da substância ser usada para despertar a criatividade, ou a ideia errônea que as pessoas têm de que a substância vai fazer com que elas sejam mais criativas, assim. Então é um tópico também que é muito legal da gente conversar, porque nem sempre é a substância que te faz ser criativo, né? A criatividade está dentro de ti e, como eu falei, às vezes a substância é usada para bloquear as outras coisas que estão interferindo no teu processo criativo, né? A gente associa a substância com esse despertar de ideias mágicas, mas na verdade às vezes o processo é o contrário, né? Então a substância cala e para os demônios que assombram os artistas, e aí eles conseguem simplesmente focar em uma coisa, né? Então é até uma relação bem simbiótica, né? Contrária, como tudo assim, né? Tudo que é analisado meio psicanaliticamente, a gente sempre vê que tem esse viés sempre contrário das coisas que a gente pensa que são. E esse que é o belo da psicologia também, né? E aí ele diz till death do... eu falei que eu ia dizer da palavrinha, né? Rhythm, essa palavrinha é difícil, 2 THs, né? 2 Hs, HTH, né? Rhythm, né? E não, porque tem um Y, não é rhythm, é
Rhythm. Então aí, TH, língua nos dentes, já falei muito isso nesse canal, mas essa é uma palavrinha extremamente complicada, né? Mas rhythm é ritmo, né? Então eu tenho ritmo quando eu sangro, por tudo que eu já falei e repeti, né? Till death do us part. Então aí, TH de novo. Break my heart so I can start. Supercalifragilistic, kiss me in the futuristic, twisted but I must insist, it's time to get on top of this. Legal. Interessante, né? Anthony sendo Anthony, e aí ele, o que ele faz aqui, né? Combina várias palavras muito difíceis de serem faladas, e aí isso aí também remete um pouquinho na influência de outras culturas e outros gêneros artísticos, né? E musicais quando ele está criando, porque isso aqui tem muito mais a ver com rap, se a gente fosse analisar friamente a letra, né? Porque ele está mostrando para as pessoas que ele consegue combinar sílabas difíceis para conseguir criar a sua obra, né? E ainda ele falar muito rápido, assim, né? Me remete a uma coisa meio Rap Gods do Eminem, né? Então é a ideia de... A frase pode até fazer sentido, ou às vezes não fazer sentido nenhum, mas é para mostrar o quanto a dicção dele consegue ser rápida e fluida enquanto ele está pronunciando as palavras, né? Então também tem uma coisa meio de mostrar as suas habilidades. E aí ele está dizendo, né? Até que a morte nos separe, né? A morte nos separe geralmente é uma coisa relacionada a casamento, mas aí aqui ele liga a substância, né? Então é interessante porque o dependente, de certa forma, ele é casado com a sua adição, né? Nunca vai acontecer a separação. Ele pode se divorciar da substância, mas ele nunca vai se divorciar desse sentimento de usar a substância. Então, já começamos bem profundo hoje, hein? Até falei do Carl Jung, mas o Freud já está orgulhoso, né? E ele diz, break my heart so I can start. Aqui é perfeito, né? É o que eu sempre acreditei. Então, ele se força a ter o seu coração quebrado para ele conseguir ter a sua inspiração, né? Então, aí é um ciclo de decepções, inspiração, criatividade. Aí ele conhece uma pessoa, se decepciona, faz uma letra em homenagem ou com raiva dessa pessoa, né? Então esse ciclo se repete, né? Compulsão a repetição, e isso aí é clássico do meio artístico, né? Então, supercalifragilistic, né? Então o Cali de Califórnia, sempre tem que ter quando se fala de Anthony, mas supercali, então seria uma ideia de supercaliforniafragilístico. A gente tem aqui várias coisas, né? O super sempre é máximo, Califórnia, todas as conotações de praia e também criatividade, né? A Califórnia é uma região dos Estados Unidos que talvez agora nesse mundo moderno não seja tão criativo, mas durante muitas décadas a Califórnia foi um berço de muita criatividade, né? Muita evolução, tanto musical, né? O surf era muito proeminente lá, foi de onde nasceu o skate. A gente tem o Vale do Silício, que também teve essas evoluções tecnológicas. Então a gente tem muita coisa muito legal que nasceu da parte oeste dos Estados Unidos, né? Então tem algo nessa água aí, né? E aí talvez seja essa combinação que o Anthony fez nessa palavra, né? Supercalifragilistic. Então tem o super, tem o californiano, mas tem o fragilístico, o fragilizado, né? Aquilo que pode se quebrar ou ruir em um instante, né? Então, interessante, né? Então ele está dizendo, quebra o meu coração, né? E aí eu vou usar tudo que eu aprendi ou tudo que eu vivo na Califórnia para poder criar outra composição, né? Ou usar esse momento como inspiração, né? E às vezes também até inspiração para usar a substância, né? Então aí é um ciclo, é uma profecia que se autoconcretiza, né? Tô poético hoje, hein? Kiss me in the futuristic, twisted, but I must insist, it's time to get on top of this. Então o que aconteceu? Me beije no futurístico, né? Então, ou seja, me beije, né? A projeção de que em um futuro ele vai conseguir o que ele quer. Twisted, but I must insist. Aqui ele entende o processo, né? Twisted é algo que é... né? O literal é torcido, mas o twisted também pode ser macabro, pode ser algo que é, né, mal intencionado, né? Algo que seja doentio, né? O twisted tem todas essas conotações, então ele está dizendo, me beijar no futuro, né? Quebrar o meu coração, a fragilidade da super vontade californiana, né? Ou o super também pode ser o excesso, né? O excesso californiano ao mesmo tempo que tem a fragilidade. E aí ele está dizendo o quê? Me beija além, lá para frente. E aí ele diz, né? Isso aqui é macabro, isso aqui... O twisted pode ser distorcido também, né? Então também é uma visão distorcida das coisas. Mas é essa ideia de que ele tá nessa coisa meio perversa, né? Ele sabe que é perversa, mas eu preciso insistir. It's time to get on top of this, né? Então tá na hora de chegar no topo disso, né? Mas o get on top of this, na verdade, seria, se a gente fosse usar a palavra em inglês, né? Get on top seria, por exemplo, subir no cavalo. A ideia de
de comandar, né? De ficar no controle das coisas. Então o Anthony, ao mesmo tempo que ele se põe nessa posição de usar a substância, ser fragilizado, né? Ter esses excessos californianos, ele também quer ter o controle das coisas, né? Então, interessante, dualidade do Anthony que a gente sempre conhece, né? E ele diz, it's right on time. Ele repete várias vezes, né? Compulsão, repetição, que eu sempre falei, né? E os refrões também servem para enfatizar o tema das músicas. Looking fine, you're looking fine, let's get on 1999. Né? Então, tá na hora, né? Tá bem na hora, tá no momento certo, e ele repete várias vezes. Então aqui também, né? Eu vou chutar, mas repetir várias vezes também pode ser aquela ansiedade que o usuário tem, que ele sabe que vai usufruir da substância, né? Então aquele pré-uso que deixa a pessoa excitada, eufórica e quer chegar ao seu auge aí, né? Psíquico, né? Modificado, psicodélico, né? Então, psiquiátrico. Então ele está dizendo looking fine, you're looking fine, let's get on 1999. Né? Então, looking fine, you're looking fine. Então, né? Ele está gostando do que ele está vendo. Então pode ser a substância, pode ser a moça, né? Pode ser até uma junção das duas, né? Porque a energia para os dois é a mesma, né? Ele está idealizando alguma coisa e aí ele está dizendo let's get on 1999. Então, vamos lá, né? Let's get on, vamos aí ativar, né? Vamos usufruir, vamos nos conectar, vamos ter uma relação, né? Em 1999. E aí, como eu falei, é o ano de lançamento do disco, mas aqui eu também acho que a conotação pode ser um pouquinho de virada de milênio, né? Nessa época aí a gente estava muito permeado por essas mudanças, né? Tinha a ameaça do Y2K, né? Aquele vírus de computador que ia destruir os computadores da humanidade e no final nada aconteceu. Então era um momento de transição, um momento de virada de décadas, né? De milênio, na verdade, que na verdade não aconteceu em nada, né? De 99 para 2000 nada mudou, o mundo continuou o mesmo, mas em 2001 a gente já teve aí a grande mudança no 11 de setembro, mas eu acho que aqui ele está simplesmente nessa... Eu acho que é essa conotação, assim, né? O 1999, a virada do milênio, essa coisa de a espera, né? A antecipação do acontecimento. Eu acho que essa é a melhor tradução que eu tenho para esse refrão, né? Discard to bombard, calling all you shooting stars, holy cow, bow wow, now I'm here, I'm nowhere now. Discard to bombard. Interessante, né? Descartar para bombardear. Talvez ele ser descartado enquanto vai vir um bombardeio de ideias, né? Porque eu já tô unindo com o que eu traduzi antes, né? Mas descartar para bombardear, interessante. Uma ideia talvez mais o descarte, como se fosse uma reciclagem, né? A ideia de descartar várias coisas e elas estão sendo bombardeadas em outro lugar, né? Tipo, jogar plásticos no mar, né? Agora eu viajei aqui, mas é que é uma frase bem inusitada, né? Bem clássico Anthony Kiedis, né? Calling all you shooting stars. Né? Então, eu estou chamando todas vocês estrelas cadentes, né? Estrelas cadentes. Estrela cadente, né? O plural shooting stars, estrelas cadente. Eu acho que é, né? E aí ele está dizendo holy cow, bow wow, né? Bow wow, bow é a ideia de se dobrar, se curvar, né? Mas bow wow era uma expressão ali meio NBA Jam, assim, né? Aquela ideia de bow wow, era uma exclamação, né? Então, holy cow, né? Holy cow, a vaca sagrada, né? Então, holy cow também é outra expressão de exclamar alguma coisa. O bow wow tem o mesmo sentido, né? Então, ele aproveitou para rimar as duas. Now I'm here, I'm nowhere now. Agora eu estou aqui e agora eu estou em lugar nenhum. Eu acho que também o discard to bombard pode ser a ideia de descartar o que tem dentro, né? No caso aqui ele está falando de injeção, né? Porque ele estava usando heroína na época, né? Então descartar o que tem dentro da seringa para ser bombardeado no seu sistema psíquico, talvez, né? Tô chutando, né? Como sempre, se tem uma ideia melhor, uma interpretação melhor, deixa embaixo nos comentários. Mas aí ele diz, Joan of Arc reincarnated, maybe we could be related, so much blood to circulate and so much space to decorate. Né? Então, curioso, né? A Joana d'Arc foi reencarnada, né? Então aqui ele falando de alguém que ele estava se relacionando, né? Então, de novo, né? Como a gente traduziu semana passada, olha a coincidência. Talvez organizar os álbuns numa ordem cronológica, a gente vai perder essas pequenas coincidências, mas a gente traduziu I Could Die For You, onde ele idealiza uma beleza que ele não pode tocar, e aí aqui nessa letra, por coincidência, né, porque foi o randomizador, ele diz que a Joana d'Arc está reencarnada, né, Joan of Arc, né, no inglês, mas o que acontece, né, a Joana d'Arc pra gente, ela tinha ali, né, toda a conotação de alguém que escutava vozes, né, então, hoje em dia, ainda mais que agora eu estou estagiando no hospital psiquiátrico, né? A ideia de que Joana d'Arc escutou a voz divina
ela podia ser uma esquizofrênica, ela podia estar delirando, né? E aí a gente, como cultura, como é que a gente separa o que é um delírio psicótico de uma revelação divina? E será que essas coisas não estão interligadas, né? Então, e não é para falar mal, né? Não é para dizer que todo religioso é um psicótico, mas é interessante como essas linhas se cruzam. E eu acho que esse diálogo é interessante de ser conversado, né? Não no ponto de vista de julgamento, né? Mas de ver que às vezes essas vozes, né? Ouvidores de vozes, né? Então são pessoas aí que têm suas dificuldades, né? De entender a distinção entre o que é real e o que não é. E ao mesmo tempo isso também pode estar permeado por algo mais místico, religioso, né? Espiritual, né? Interessante. Então ele diz que a Joana d'Arc foi reencarnada, né? Então talvez nessa pessoa que ele está se relacionando, que será que é a Johanna, que ele tinha falado na outra letra, né? Que também tinha uma beleza, né? Aparentemente a Joana d'Arc também tinha sua beleza, né? E talvez por isso também ajudasse a ser carismática. Então ela tinha outros, né, artefatos ou qualidades que faziam com que as pessoas quisessem seguir ela, né? Talvez um visual mais angelical pudesse fazer com que as pessoas acreditassem mais, né? E seguissem as palavras dela quando ela dizia que escutou vozes divinas, né? Então, eu acho que essas coisas, e também, segundo a lenda, ela liderou exércitos, né, para liberar o povo francês, né? Então tinha muitas coisas interessantes, né? E depois deu errado, ela foi queimada na fogueira, então também tem outras contradições, né? Uma história curiosa, interessante, que até me faz querer pesquisar um pouquinho mais, né? Eu lembro de assistir o filme faz muitos anos, mas é uma figura histórica, né, que depois foi canonizada, né? Então ela é uma santa, né? A Santa Joana d'Arc. Mas aí vamos voltar para a música, né? Como sempre eu gosto de desviar o assunto. Mas ela diz, maybe we could be related, so much blood to circulate and so much space to decorate. Né? Então ele está dizendo que ela é a Joana d'Arc reencarnada, né? Então o Anthony, né, quando ele fala assim, deixa eu traduzir, depois eu trago a minha ideia, né? Maybe we could be related. Talvez a gente pudesse ser parentes, né? Eu não acho que a ideia de que ele fosse irmão dela, ou que ele queira um incesto, mas eu acho que é essa ideia de ele se ver no mártir. Eu acho que o Anthony... Provavelmente, né, eu chutaria, né, eu não sou psicólogo do Anthony e nem sou formado em psicologia ainda, então não sou nenhum dos dois, mas o que eu chutaria no Anthony é a ideia de que ele tem uma síndrome de mártir, né, se sacrificar pela causa, né? Claro que ele se põe na posição de querer se sacrificar pela causa, né? Às vezes as pessoas não cobram isso dele, mas ele se põe como uma pessoa que precisa se sacrificar. E aí eu acho que essa ideia de ele enxerga nela a reencarnação da Joana d'Arc, mas ele se vê um irmão, né? Um parentesco divino, né? Não só de sangue, mas um parentesco espiritual com ela, porque o Anthony também gostaria de se queimar na fogueira como um mártir, né? Ele gostaria de virar um ícone, né? Por causa das suas causas que ele tanto acredita e tanto defende, né? Então eu vejo isso, né? Esse martírio que às vezes ele põe nas letras das músicas, né? Maybe it could be related, so much blood to circulate and so much space to decorate, né? Então existe muito sangue para circular, né? Então essa é a ideia, né? Aí sim a relatividade relatividade não, né? Eu traduzi related literal, né? Related relatividade, mas related é parentesco, né? Então o parentesco através do sangue, então aqui é literal, e ele diz so much space to decorate. Então eu imagino que o espaço para decorar que ele tem aí sobrando deve ser na casa do Anthony, onde ele queira aí talvez ter uma companheira, que ele acaba nunca tendo, né? Aí te repete o refrão. E ali na ponte do som, o Frusciante repete várias vezes It's right on time, que também a gente já traduziu no refrão, né? Então algo que aconteceu no tempo certo, ou algo que está aí atual, pode ser também, né? Mas algo que está presente, né? Então aconteceu no tempo certo, né? Tá na hora, right on time pode ser tá na hora, né? Tinha que acontecer, né? Se a gente for nesse lado mais Joana d'Arc, mais premonitório, né? Então, né? It's right on time, né? Então tá certo, tá no horário certo, tá no tempo certo, né? E aí no verso 13 ele diz plain and simple pain. Olha só, né? Trocadilho aqui meio trava-língua, né? I want to, but I can't complain. Death row, let us go. It's time to blow up for the show. Olha só. Bem interessante, assim. E que bom que o que eu traduzi até agora fez sentido, né? Plain and simple pain, né? Então, crua, né? Direta, simples e simple. Simples é que o plain é algo que é sem rebusco, né? O plain é simples, né? Mas aí ele fala, para nós é a mesma palavra, né? Plain and simple seria simples e simples, né? Mas na verdade simplório ou simplificado, né? O plain pode ser discreto também, né? Mas o plain é aquilo que é raso, é aquilo que é básico. O plain é aquilo que é direto, discreto, né? É algo que é sutil, pode ser, né? Então
Deixa eu perguntar, deixa eu pesquisar aqui o que tem mais de... minhas traduções estavam até corretas, né? Planície, né? Plano, simples, claro, evidente, sem graça, né? Então o plain é algo que é, como eu falei, cru também pode ser dito, né? Então é algo que está muito claro, né? E essa clareza é a dor. Plain and simple pain, né? Então a dor como dor, a dor simples, né? A dor básica, a dor rasa que a gente conhece, né? Então não tem como disfarçar. A dor direta pode ser. Passei muito tempo traduzindo isso, mas é isso, né? I want to, but I can't complain. Né? Eu quero, mas não posso reclamar. Death row, let us go. Né? O corredor da morte nos deixe ir. Aqui, então, ele confirma o que eu falei, que é a síndrome do mártir, né? Então, ele quer ter esse martírio de finalmente, né, o corredor da morte nos deixar indo embora, mas ele mesmo se pôs nesse corredor da morte. Essa é a parte que a gente vê que é um pouquinho mais profundo, né, da história do Anthony, né? Ele se põe no corredor da morte e ele se põe nessa posição de réu. Ele se põe nessa posição daquele que está no corredor prestes a morrer, né? Se sacrificar por uma causa, né? E na verdade ele não precisa passar por tudo isso, é uma escolha, né? It's time to blow up for the show. Está na hora de explodir para o show, né? Então aqui confirma mais uma vez o que eu disse, né? O sacrifício pelo entretenimento. Essa é a escolha que o Anthony fez a vida inteira, né? All the world reverberated, coming through, we motorcaded, start up when we operated, turning up and solid stated, né? Então aqui, interessante, né? Está na hora de explodir pelo show, então o martírio ou os sacrifícios que ele faz para ser um músico profissional. E também sacrificando os seus relacionamentos para usar como matéria-prima para suas letras, né? E aí ele diz, all the world reverberated, né? Então todo o mundo reverberou, né? Então foi escutado e fez um burburinho, né? Pelo mundo inteiro, de tão forte que foi a onda, né? Dos Chili Peppers, né? Ela acabou atingindo o mundo inteiro. Coming through, we motorcaded, né? Então estamos vindo, né? Estamos vindo através, mas a ideia é de assim, nos deixa passar, né? Nós estamos aí, o motorcaded é a ideia da passeata, né? Da escolta, né? Motorcaded é a escolta de carros ou de motos da polícia, né? Quando vem alguma figura muito importante. No caso dos Chili Peppers, né? Acontece ali, dependendo do lugar onde eles estão fazendo o show. Start up when we operated, né? Então, ligue, né? Start up é a ideia de ligar, iniciar. When we operated, quando nós operamos, né? Turning up and solid stated, né? Então, turning up é a ideia de aumentar o volume e o solid stated é o estado sólido, né? Traduzindo literal, mas o solid state, na verdade, são os amplificadores, né? Então, a gente tem o solid state, que é aqueles blocos de Marshalls e outros tipos de amplificadores, Fender ou o que seja, mas o solid state é a ideia do amplificador que não é valvulado, né? Mas é a ideia de que, né, paredes e paredes, né, sólidas de amplificadores, né? E aí ele termina a música dizendo Oh Lord, né, que também é muito simbólico o que a gente traduziu até agora, né? Síndrome do mártir, essa ideia de se sacrificar pela música, sacrificar os relacionamentos, usar isso como combustível, não conseguir calar as vozes da sua mente e usar a substância como, né, um impulso para a sua criatividade. Então, música curta, mas letra com muito conteúdo. Essa então foi Right on Time dos Chili Peppers. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som no próximo episódio, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.